Eita, mulher bonita. Acorda pronta assim, pastora? Aleluia, a gente dá um jeito, né? Bom dia, minha pastora querida. Enquanto Bom dia. conectava, né, dava bom dia para as meninas e nos convidávamos, né, a termos uma semana especial na presença de Deus. Eu vou orar Amém. contigo agora e depois já passo a palavra para você, tá bom? Amém. Meninas, você que está entrando, você que durante essa ministração também lembrar de uma mulher que você entende que fará a diferença ouvir essa palavra, você aperta no aviãozinho aí, manda, abençoa muitas e muitas mulheres, tá bom? Vamos orar, pastora. Senhor, muito obrigada Amém. por essa manhã, obrigada pela Sim, tua sim. palavra. Espírito Santo de Deus, nós queremos simbolicamente, Senhor, entregar o início do nosso dia a Ti, nessa Em devocional, nome de Jesus. debruçar, Senhor, da Tua presença. Senhor, Em usa nome a de Tua filha Jesus. mais uma vez, Senhor. Obrigada pela vida dela, pela vida do Em nome de Caleb, Senhor, da Jesus. Késia, dessa família a quem oramos e amamos tanto, Senhor. Que nesta manhã o renovo de Deus, a partir da vida dela, Senhor, contagie os nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, faz o que o Senhor desejar conosco nesta manhã. Abençoa cada mulher que está tentando entrar, que quer estar aqui, ou que essa live chegará em um outro momento para a vida dela também, Em nome Senhor. de Porque sabemos Jesus. que o Senhor fala no tempo certinho, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Pastora Marisa Costa, eu vou ficar aqui tomando meu café, gostoso e ó, assim, ó, ouvindo o que o nosso Pai tem para nós através da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus a todas as mulheres, né? Para quem não me conhece, sou pastora Marisa Costa, sou pastora itinerante. E temos tido a oportunidade de compartilhar algumas coisas que o Senhor tem nos ensinado através da palavra. Quero louvar a Deus nessa manhã pela vida da pastora, minha irmã de coração. Deus não, as nossas mães não suportaria nascermos no mesmo ventre. Então Deus deu só a irmã de coração, né? E glória a Deus por isso. Família bendita, sou apaixonada por essa família, um exemplo de perseverança. Eu estava pensando, orando, eu sou apaixonada, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelas histórias bíblicas. E tenho por costume, eu costumo dizer que eu costumo viajar assim, nas histórias, né? Tentar participar o máximo possível. E, de fato, a história de Marta, ela mexe muito comigo. Eu não sei se porque eu me sinto meio parecida com ela, porque sou um pouco ansiosa, mas mexe demais. Mas é interessante pensar que não fala-se muito a respeito dela. Porém, nós vamos ter duas apresentações dela em dois evangelhos, né? O evangelho não são quatro, é um evangelho dividido em 4 cômodos. Ou seja, é um evangelho visto de 4 maneiras. Mas é interessante pensar que 2 deles vai narrar a história dessa mulher. São 2 acontecimentos totalmente diferentes. Mas somente existe 2 histórias, né? Eu quero compartilhar com você Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu vou dar um tempinho para que o pessoal possa estar encontrando o texto. Evangelho de João, capítulo de número 12. Isso, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Somente isso. Eu quero atentar para essa partezinha do verso 2 que diz que Marta servia. Olha só, não dá para nós falarmos desse acontecimento aqui tão importante, não dá para nós pegarmos esse acontecimento tão importante sem analisarmos uma outra história, que está relatada em Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso número 38. É interessante entender
duas histórias totalmente diferentes. O texto de Lucas, capítulo 10, verso 38, diz que Jesus está a caminho e, de repente, ele entra no povoado. Presta atenção, Jesus ele não está indo em direção a Betânia. Jesus não está propositado a ir para Betânia, porque o texto é claro. O texto diz que ele está a caminho e ele entra nesse povoado. Mas o interessante é que quando ele chega nesse povoado, ele é recebido. Mas ele não é só recebido como uma visita rápida, porque o texto diz que Marta o hospedou. Então, tipo assim, o texto não vai dizer Jesus passou por lá e Jesus estava em direção. O texto vai dizer que ele estava passando, ele decide entrar no povoado e ele é hospedado. Aí eu fiquei pensando que a gente não hospeda em casa pessoas que nós não temos intimidade. Né? Você não vai abrir a porta para um viajante e falar, pode dormir aqui. Né? Então o texto é muito claro, mas percebe-se que a gente pode conjecturar que eles já tinham um relacionamento. Agora, o que nós precisamos entender? Marta, provavelmente, pelos históricos, você vai ver que aqui fala de Marta, João fala de Marta, e sempre pronunciando ela primeiro. Numa família de 3 pessoas, Marta, Lázaro e Maria, então provavelmente Marta seja a mais velha e a casa seja de Marta. Jesus hospeda e é ela que vai receber. Ela é anfitriã. É ela que tem a responsabilidade de manter o bom, como eu digo aqui, é ela que tem a responsabilidade de receber bem. O protocolo e aí, da hospitalidade, né? Da hospitalidade, isso. E aí, alguém vai olhar para esse texto, né? A gente vê muita pregação a respeito desse texto, de pessoas falando a respeito de Marta. Nossa, por que ela não se assentou? Por que ela não ficou ouvindo Jesus? Mas espera aí, não era só receber Jesus, não era só abrir a porta. Você tem que pensar no contexto que Jesus estava chegando de uma viagem e tinha 12 discípulos com ele. Uau, e o costume, ela teria que preparar a bacia para lavar os pés de todo mundo. Ela teria, uma conjectura, que preparar 12 leitos, porque se eles iam hospedar. Verdade. Ela teria que preparar muitas coisas. E aí nós vamos olhar para esse texto e vamos perceber que ela estava agitada. O texto diz que ela estava agitada. E eu quero contradizer algumas coisas que algumas pessoas dizem assim, mas ela ficou tão ansiosa, mas espera aí. Se o propósito dela não fosse aprender com Jesus, primeiro, ela não tinha hospedado ele. Verdade. Se o propósito dela não fosse dar atenção para quem ela estava recebendo, ela não tinha hospedado Jesus. Eu preciso entender o que Marta nos ensina. Eu preciso entender nesse texto o que Marta e o que Jesus está ensinando para Marta dentro deste contexto. Olha só, todo mundo conhece o texto. Ela está preocupada, ela está agitada, ela está ocupada com muitos serviços. Né? Cada versão vai falar uma coisa, e eu gosto dessa versão que ela está agitada. E que ela está ocupada. Né? Marta não hospedou e falou, não, agora vamos ver o que vai acontecer. Não, ela hospedou, ela recebeu Jesus e ela teve consciência que se ela tinha um hóspede, ela precisava prestar atenção na necessidade do hóspede. Sensacional. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer assim, escuta, não basta só abrir a porta e hospedar Jesus, eu preciso estar atenta à necessidade dele. Verdade. Você sabe o que é interessante? Eu aprendi isso e quero compartilhar. Às vezes nós recebemos alguém na nossa casa, o servir é exatamente isso. Por exemplo, eu recebo a pastora Rosana em casa. Aí eu digo para ela, pastora, a senhora quer uma água? Aí a pastora vai dizer, eu quero. Aí eu vou para minha cozinha e pego a água e dou para ela. Aí vai olhar para mim e vai dizer, pode ser gelada? O interessante de servir não é servir o que eu quero dar, é saber o que a pessoa precisa para ser servida. Verdade. Então eu vou perguntar, pastora, a senhora aceita uma água? Ela vai dizer, aceito. A senhora quer normal
ou gelada? Perfeito. Aí Jesus nos dá um grito nesta manhã, um ensinamento, a lavachurianda erefácia, tão tremendo nesta manhã, com esta mulher dizendo que ela estava agitada, porque ela queria entender como ela poderia servir, ela queria saber como ela poderia agradar o mestre, ela queria entender, apesar das suas muitas curiosidades em aprender, estava sobre ela um peso, fui eu que recebi, fui eu que vou hospedar, então eu preciso saber como eu vou hospedar. Então, nesta manhã, o Senhor falou comigo através dessa ministração e eu não poderia deixar de liberar isso aqui para mulheres que estão nos acompanhando. O Senhor, nesta manhã, vai te ensinar a servi-lo, não da maneira que nós queremos, mas Ele vai ensinar, Ele vai nos ajudar a entender a maneira com que Ele quer ser servido. Apesar das minhas muitas agitações, apesar dos meus muitos afazeres, Ele vai me ensinar a forma com que Ele deve ser servido. Interessante que quando nós vamos olhar para o texto, ela está agitada, e quem vai olhar para isso vai pensar assim, nossa, ela está deixando de priorizar o momento. Ela está deixando de priorizar o momento de intimidade. E não é. Em nenhum momento ela não quer ouvir. Ela quer servi-lo com excelência. Em nenhum momento ela quer deixar de experimentar os ensinamentos, mas ela quer fazer tanta parte daquilo que ela foi chamada, que ela quer servi-lo com coisas. Ela quer servir, não quer servir de qualquer jeito. E aí o texto vai dizer que ela é repreendida. Vamos lá? Ela é repreendida. Ela se aproxima, Jesus se aproximou, e ela se aproxima de Jesus com uma questão, o Senhor não te importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? E aí eu fico pensando, um pouco antes dele, como era o momento um pouco antes deles chegarem. E Maria está ali, e ela diz assim, ordena, pois, que ela venha ajudar-me. O Senhor respondeu, você está inquieta. Você está preocupada com muita coisa. Jesus está ensinando Marta, assim como ele está ensinando essa manhã, ele está dizendo, Marta, eu preciso te ensinar a ter equilíbrio. Marta, eu preciso te ensinar a ter equilíbrio. Você não vai deixar de priorizar o momento. Você não vai deixar de estar comigo no meio de seus afazeres. Para isso, você necessita de um equilíbrio. O Senhor está levantando nesta manhã uma geração de mulheres que, quem sabe, em meio a tantos acontecimentos, dessa mudança doida que aconteceu com a nossa vida, a gente está tão ansiosa, tão desesperada, e nós não estamos conseguindo priorizar momentos de intimidade e estamos entrando num desequilíbrio. Aí o Senhor está dizendo assim, eu preciso sim que você sirva, eu preciso sim que você se preocupe do cuidado de como vai ser, mas Marta, entenda uma coisa, você precisa equilibrar, você precisa ter um equilíbrio nesse texto. E sabe o que é interessante? Que depois que Jesus fala isso para ela, pastora, eu não sei você, mas tem algumas irmãs aqui na nossa live, não, por aí. Dodóizinho, sabe? Não pode falar nada, que Jesus fica comigo. Jesus não pode repreender, que fica, ai, tá bem, agora eu não quero mais fazer. Quem é mãe aí sabe como é. Você fala assim, a Kézia, a minha filha tem 9 anos. E eu tô discipulando ela, né? Ensinando. E aí tô ensinando ela a fazer arroz. Aí outro dia eu falei, Kézia, bate um bolo. E ela, fica feliz. Então, porque é curioso, né? Vou pegar o bolo, faz um bolo de liquidificador. Vou mexer no liquidificador, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o que lá. Mas quando é alguma coisa mais que ela não gosta muito, ai, mãe, por que você tá brigando comigo? Porque não sei o que lá, porque não quer ser repreendido. Apesar que a repreensão vem para ensinamento, não quer. E às vezes nós agimos assim com Jesus. Às vezes nós
agimos dessa maneira com Jesus. Aquilo que eu quero fazer com alegria, que eu gosto de fazer, mexer no liquidificador, eu até faço. Mas se for alguma coisa que vai passar por repreensão, como eu vou estar? E aí, aqui que eu aprendo com Marta. Porque nós vamos encontrar ela em João, capítulo de número 12, o texto diz, e Marta servia. Presta atenção, são contextos totalmente diferentes. Em Lucas, Jesus está passando e ele entra no povoado. No Evangelho de João, você não pode olhar o Evangelho capítulo 12 sem olhar o 11, o que acabara de acontecer. Primeiro, a casa de Marta, alguns historiadores comparam essa, porque fala-se da ceia, e tem agora não consigo lembrar contexto, que também fala dessa ceia, mas fala na casa de Simão. É provável que Maria tenha derramado por 2 vezes esse óleo, é provável que ela tenha ungido os pés de Jesus por 2 vezes. Mas eu quero falar, tentando pensar que é mais uma vez na casa de Marta. Por quê? Agora é um contexto totalmente diferente. João 11, eles acabam de viver um milagre extraordinário. Você não pode deixar de pensar que Marta, quando o irmão adoeceu, ela quis mexer com o emocional de Jesus. Ela pega um servo e diz assim, ó, vai dizer a Jesus que o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Era alguém que sabia muito bem como receber Jesus, independente de situações. E aí, em João 11, eles vão viver um extraordinário de um milagre. Jesus chega num cenário dias depois dela ter mandado o recado, das irmãs terem enviado o recado. Ele chega no cenário, é Marta que vai recebê-lo quando ele chega. Ela vai lançar, mas se o Senhor estivesse aqui, você pode vir comigo numa linha de pensamento para as mulheres que são ansiosas? Pensa do trajeto entre mandar o recado e a guerra que ela enfrentou na ansiedade dele chegar. E Jesus não chegar no tempo dela. Porque quando nós somos ansiosos, a gente não consegue esperar o horário de relógio. Então ela manda um recado e vamos pensar nisso, pensamento, pelo amor de Jesus, foi o que o Senhor falou comigo. Geralmente quem é ansioso premedita, sim ou não? Com certeza. E sofre muitas vezes da lepra da premeditação. Porque o ansioso, ele vai premeditando como vai acontecer. E ele vai premeditando o que ele vai falar, o que fulano vai responder. Então pensa, Marta, premeditando assim, bom, quando o servo chegar lá e dar o recado, ele vai sair correndo. Aliás, eu recebi ele na minha casa. Aliás, eu servi com excelência. Apesar da repreensão, eu entendi o que ele disse. Então ele vai vir correndo. Então ele vai vir correndo, ele vai me atender. E aí Jesus não vem. E aí eu estou falando com mulheres que, quem sabe, no meio dessa crise, está diante de Deus falando, Senhor, mas eu fiz tanto. Senhor, eu corri tanto, eu servi tanto, eu tenho relacionamento, eu não sou alguém que chegou agora. Orecala subiando aramai. Aí o Senhor está dizendo, ô Marta, tenha equilíbrio. Abai for fácil. Ô Marta, tenha equilíbrio. Aí Jesus chega, ela vai receber e ela fala, se o Senhor tivesse aqui. Ela olha para um Jesus que chegou, mas ela diz, não, se o Senhor tivesse chegado no meu tempo, naquilo que eu criei, nas expectativas que eu criei, dentro do meu sentimento ansioso, meu irmão não teria morrido. Aí é ela que vai correndo chamar Maria, porque o texto diz que Maria está em casa chorando. Ela chega na porta e fala assim, ó, ele está aqui. Pelo amor de Deus. Calamante chora, baragaia suga. Ele está aqui e ele te chama. Esse ele está aqui, ela está se expressando. Eu sei o que ele representa para mim, mas o que ele representa para você, Maria?
O texto diz que Maria se levanta e as pessoas que estavam com ela se levantaram junto porque pensaram que ela ia ao sepulcro chorar. Elas não tinham se falado. E quando ela chega, ela fala a mesma coisa, com um peso totalmente diferente. Jesus, quando o Senhor ensinou, eu estava lá ouvindo seus ensinamentos. Eu aprendi tanto e eu achei que esse tempo de intimidade me daria outro tipo de experiência. Aí Jesus pergunta, onde colocaram? E todo mundo conhece o texto. Vai acontecer um milagre tão terrível, a ressurreição de Lázaro. O irmão, ele vai ressuscitar. E eu fico pensando nessas duas mulheres olhando esse cenário. Eu fico pensando nessas duas mulheres vivendo essa experiência. Só que em João 11:47, por causa do que Jesus fez, João 11:47, diz que ele começa a ser procurado e eles começam a planejar para tirar a vida de Jesus. Presta atenção. No primeiro cenário que Marta recebeu Jesus, Jesus estava naquele auge das pessoas comentando, ele está passando, ele está curando. Tinha acabado de viver a experiência de ungir os 70. Ele tinha acabado de viver a cura de um jovem possesso. Então, a fala sobre Jesus, a história sobre ele estava muito mais quente. Mas agora, em João 11, ele tinha acabado de ressuscitar alguém e o povo está procurando ele para matar. E nesse cenário, ela prepara uma ceia. Eita Deus. Deus do céu. São 6 dias antes da Páscoa. São 6 dias antes do acontecimento que iria mudar a história. Ele chega em Betânia. Ele foi para Betânia. Percebe que em Lucas, o texto diz, Lucas 10, que ele estava a caminho e parou no povoado? Aqui, pastora, eu fico imaginando que ele saiu, ele falou assim, vem comigo, pelo amor de Deus, quem me vê pregando sabe que eu viajo. Tá? Eu fico imaginando ele falando assim, deixa eu ir lá na casa dos meus amigos para saber como é que tá. Dá uma passadinha lá. Deixa eu dar uma passadinha para ver como que tá Lázaro depois de tudo isso. Olha que interessante. No primeiro cenário, Marta está hospedando ele e está aquele movimento na casa. No segundo cenário, tem uma mesa preparada de ceia. A ceia vai apontar para o ápice da intimidade, do relacionamento. E aí, na casa que Jesus entra, tem 3 coisas acontecendo. Tem o testemunho de Lázaro, tem a adoração de Maria e precisava ter o serviço de Marta. Glória a Deus. Eles iriam receber Jesus de uma maneira tão tremenda. Era momento de ceia. Se Marta pegasse o ensinamento, se ela tivesse entendido que Jesus tinha repreendido e dito para ela, não, você só está preocupada em servir, em João 12 ela não estava servindo. Mas Marta entendeu uma coisa, após ser surpreendida, após ser repreendida, Marta continua servindo. E agora, com a excelência de preparar a mesa da ceia. Glória a Deus. Agora com a excelência de preparar a mesa da ceia. Ela poderia dizer assim, não, ele me repreendeu, então não é para eu fazer mais. Ele me repreendeu, então eu não vou continuar servindo. Agora a Marta está orando, olhando e está dizendo assim, ó, apesar da minha ansiedade, apesar das minhas muitas preocupações, eu não posso deixar uma casa que tem adoração e testemunho sem um serviço.
E Deus está dizendo nesta manhã, o Senhor está com propósito sim de entrar na tua casa, porque Ele sabe que na tua casa tem pessoas que adoram. Jesus está proposto sim a entrar na tua casa, porque Ele sabe que na tua casa há tempos de testemunho, há testemunho de milagre, mas Ele ainda conta com o seu servir, Ele ainda conta com a sua dedicação de servir. O texto diz que Marta está servindo. Pastora Rosana, após ser repreendida, ela continua fazendo, mas agora ela faz com muito mais excelência. Ela continua entendendo. Presta atenção, Jesus está sendo perseguido. E aí, no meio de uma perseguição, ela prepara uma mesa. Tremendo. Agora ele não vai hospedar, mas ela sabe que ela precisa fazer aquilo que ela foi preparada para fazer. E eu quero liberar uma palavra a essas mulheres nesse tempo. Os seus pés não estão indo em muitos lugares, assim como eu que sou pregadora itinerante. A minha agenda foi cortada, eu estou sempre em alguns lugares, mas a minha casa continua tendo a adoração de alguns, os testemunhos de alguns e o meu serviço ao reino. Apesar da ansiedade, apesar da pandemia, apesar da dificuldade, Deus está dizendo: continue servindo, mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio ao desespero da sua alma, continue servindo. Nesta manhã o Senhor reservou para renovar algumas mulheres que estão dizendo: eu estou limitada na minha profissão, eu estou limitada como mãe, eu estou limitada e agora o que me resta é ansiedade. O Senhor está dizendo espiritualmente: há uma mesa preparada, há uma mesa de comunhão preparada, e eu conto contigo mesmo em meio a todas essas guerras. Continue a servir. Continue a servir. Sabe o que é interessante, pastora? Ela entendeu aquilo que ela foi chamada, apesar da ansiedade. Apesar das muitas preocupações, ela entendeu que ela poderia servir e se relacionar. Ela poderia continuar servindo e ter relacionamento. Olha, é interessante dizer que o texto vai dizer que eles não estão procurando só Jesus para matar, e agora eles também procuram Lázaro. Agora, eles também estão querendo tirar a vida de Lázaro. Você vai encontrar isso no verso 9. Eles resolveram matar Lázaro. E essa Marta, que é tão desesperada, ela encontrou um equilíbrio tão grande. Porque eu vou falar agora, pensa comigo, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui que se ela não tivesse aprendido em Lucas 10. O desespero da alma teria tomado, ela iria dizer: como que eu vou conseguir pôr uma mesa, preparar uma mesa de ceia, sabendo que estão perseguindo Jesus e meu irmão para matar? Tremendo. Como é que eu vou conseguir sentar alguém na minha mesa, preparar, fazer todo o preparativo para uma ceia, saber que do lado de fora tem gente querendo matar? Sabe o que ela encontrou? O equilíbrio. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou comigo, pastora Rosana, e eu quero ser uma voz profética para essas mulheres. Em meio à ansiedade, em meio ao desespero de querer resolver, de querer fazer, o Senhor está nos trazendo equilíbrio. A ponto de continuarmos a servir, mas não sair da mesa de ceia, porque ceia aponta para relacionamento, ceia aponta para memorial, ceia aponta para intimidade. O Senhor está dizendo: você não vai perder a sua intimidade, você não vai perder o tempo de memorial. Levanta a tua mão, eu preciso liberar isso aqui para a tua vida em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: escuta, em meio à tua ansiedade,
ansiedade, você vai trazer à memória aquilo que está a lavassubiandaramai. Você vai trazer à memória aquilo que te traz esperança em meio à ansiedade, em meio ao desespero. Orebarabai é fasto e abacamando e arraiaxé. Você vai trazer à memória que existe sim um livro de equilíbrio que te faz servir e se relacionar comigo, que te faz servir e ter comunhão e ter intimidade comigo. Nesta manhã Deus está levantando mulheres, pastora, eu estou vendo pelos olhos da fé, mulheres que estavam tão preocupadas, a lava subiandaramai, que já se passaram mais de 100 dias que nós estamos nessa situação e elas não entenderam que Jesus continua falando, que Jesus continua se relacionando, que a intimidade ainda está proposta, que a mesa ainda está colocada, que ainda é tempo de um memorial diante dele mesmo em meio à pandemia. Então que nesta manhã essa palavra venha invadir a sua alma, assim como invadiu a minha. Pensa numa pessoa ansiosa, quem é mais próximo de mim sabe, meu Deus do céu. Quem é mais próximo me sabe. Eu sofro por coisas que nem eu tô falando de mim. Muito ansiosa. E aí eu fui confrontada com essa palavra. Sabe? Eu fico pensando, falei aqui no começo que quem é ansioso premedita demais e quando não acontece do jeito que a gente premeditou, a gente fica bolado, chateado, magoado. Lembra de Naamã? Ele recebe uma menina, a menina fala assim, ó, se o senhor estiver em Samaria, o senhor vai ser curado. Aí ele sai da Síria. A Síria, você tem que entender uma coisa, quanto tempo a gente tem aí, pastora? Mais 5 minutos, mais 5. Tá, quando você tem que entender uma coisa, Naamã na Síria, ele é um doente, porque a lepra na Síria era doença. Mas a lepra em Samaria, segundo Levítico, ser leproso era ser amaldiçoado. Aí, a menina confronta ele e diz assim, ó, se você for para Samaria, lá você vai ser curado. Opa, peraí. E olha que interessante, se você estudar geograficamente e entender um pouco do histórico, em Samaria havia um povoado de leproso. Tinha um profeta no meio de um povoado de leproso. Não é porque o leproso estava perto do profeta que a cura estava disponível para ele se ele não quisesse. Eita Deus. Aí o camarada sai lá da Síria e vai para Samaria, onde tem um povoado de leproso. Mas o mais interessante é que ele vai pensando, ele vai premeditando. Eu vejo a ansiedade em Naamã. Quando ele chega, o profeta não recebe, todo mundo conhece o texto. E aí quando o servo dele vem falar para ele, ó, ele mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele diz assim, nossa, mas como assim? Olha, eu pensei que o profeta ia sair, colocar a mão sobre o leproso e restauraria da sua lepra. Ele foi da Síria a Samaria pensando, bom, eu vou chegar lá, o cara vai jogar um tapete vermelho, vai tocar a corneta, e papapá, e papapá. O ansioso corre o risco de premeditar tanto, que quando o milagre chega, ele não quer mergulhar. Ele premeditou tanto, pastora, que aí ele chegou lá, o profeta não saiu. E ele falou, não foi assim que eu pensei. Não, eu estava ansioso por um encontro diferente. Eu estava premeditando algo totalmente diferente. Não foi assim que eu premeditei, que eu ansiei pela minha cura. Aí eu tô falando com pessoas que estão nessa live que estão ansioso por uma resposta e premeditando que ele vai responder do jeito que você quer. Aí o Senhor está dizendo, peraí, eu vou fazer. Sabe o que é interessante? Deus sempre prepara alguém no meio dos ansiosos para trazer o equilíbrio. Aleluia. Porque quando eu não consigo me equilibrar, Deus vai levantar alguém. Ó, o servo de Naamã olhou para ele e falou assim, meu senhor, se o profeta tivesse falado outra coisa, o senhor não faria? Custa nada, mergulhei.
Levanta a mão, eu preciso profetizar. Eu nasci para profetizar, não adianta. Levanta a mão, você que está na sua casa, porque eu preciso liberar isso daqui. Se você não conseguir equilíbrio emocional no meio da sua ansiedade, Deus vai levantar pessoas para te trazer para o centro de novo. Alguém que vai dizer assim, olha, o profeta deu essa direção, o Senhor falou dessa maneira, então acalma o teu coração, mergulha mais uma vez, mergulha 7 vezes, orecala subiando aramai, mergulha 7 vezes. E o texto vai dizer que ele obedece. Ele vai mergulhar 7 vezes. E o texto diz que a pele dele saiu limpa como a de um bebê. Uau, glória a Deus. O original aponta para novo nascimento. O homem tem aproximadamente mais de 60 anos. Alguém está olhando para ele e está dizendo, nasceu de novo. E eu quero liberar essa palavra. Eu quero dizer que no meio da minha ansiedade, no meio da minha premeditação, aquilo que eu não consegui trazer como equilíbrio, Deus vai levantar alguém que vai dizer, Marisa, se Deus falou para você fazer, por que você não faz? Mas... Não, vamos lá, Marisa. Tenta de novo. Tenta mais uma vez. Continua. E aí, chega o novo. Porque novo nascimento fala de começar de novo. De um novo ciclo. Daquela subiandaramai. Nesta manhã o Senhor está dizendo assim, escuta, tem um novo ciclo para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. No meio da sua ansiedade, no meio das suas preocupações, há um novo ciclo de Deus que se aproxima. Eu queria orar Amém. por vocês. Que o Senhor possa, que esta palavra possa, eu acredito que a pastora vai deixar salva essa live. Sim. Depois eu vou estar também colocando no meu canal. Aliás, você que não é inscrito no meu canal, lógico que agora a gente faz um... Você que não é inscrito no meu canal, corre lá, se inscreva e sempre tem mensagens lá. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, diante dessa liberação desta palavra, tanto tempo, Senhor, eu ouvi essa mensagem e eu dizia, eu não quero ser Marta, eu quero ser Maria. Quantas vezes eu ouvi essa mensagem e eu dizia, eu quero escolher a melhor parte, eu quero ficar aos pés. E aí o Senhor me ensinou que eu posso continuar servindo em meio à minha ansiedade. Porque depois de ser repreendida, o Senhor me dá uma experiência de milagre da ressurreição. Após entender que o que o Senhor quer de mim é equilíbrio para um relacionamento, o Senhor me dá uma experiência de milagre, assim como foi com Marta. Nós encontramos Marta, que foi repreendida, que viveu a experiência de uma ressurreição e agora está pronta para preparar uma mesa de honra. Uma mesa de memorial, uma mesa de intimidade. Ela está pronta para servir, Senhor, em meio às guerras e às dificuldades que ela tem. Ela está com equilíbrio emocional para preparar uma mesa para ficar como memorial de um tempo em que ela teve oportunidade de servir o rei. Que assim seja conosco, Senhor. Que essas mulheres, esses homens também que estão aqui na live, Senhor, as pessoas que ainda vão ouvir esta mensagem, possam ser alcançados e que possam, Senhor, dar testemunho desse tempo que é chegado sobre nós. O Senhor, nessa manhã, encerra um ciclo e inicia outro. Oh, berai for enjoy fast. O Senhor nesta manhã encerra um ciclo e inicia outro. E nós estamos prontas, Senhor. Prontas para servir com excelência. Prontas para sermos chamados Martas de Jesus. Pronta para sermos chamados como Marta. A Marta que vive ansiosa, mas vive milagre de ressurreição. A Marta que, apesar da sua ansiedade, prepara uma ceia, orecala subiandaramai, e diante de um povo pode ser lembrada que nos últimos momentos de Jesus, ela ceiou com ele. Que nos últimos momentos de Jesus, ela esteve na casa, onde tinha o testemunho do seu irmão,
Lázaro, a adoração da sua irmã, e ela pode dizer, e eu estava lá, para servi-lo, mesmo diante do meu quadro de preocupação, de ansiedade, eu estive lá para servi-lo. Levanta essa geração de Marta, levanta, Senhor, sim, essa geração de Marta, que irão testemunhar, Senhor, esse novo tempo, esse novo relacionamento, aonde o seu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém, minha pastora. Ai, glória a Deus, o meu coração é muito grato pela sua vida. E eu me uno a todas essas mulheres que estão assistindo, os homens que passaram por aqui foram abençoados também. E que você possa ir na nossa série Unidas pela Palavra e ouvir e enviar para outras pessoas. Pastora Marisa, Deus falou grandemente ao meu coração. Achei repreensões da parte de Deus para minha vida. Achei ânimo pronto do Senhor, colocando em mim a continuidade do meu serviço. E eu falo na primeira pessoa, porque Deus é um Deus que envia mensagens. A gente até chama de recado, mas na verdade Deus manda mensagens diretas do céu para o nosso coração. Que você e eu possamos nos fortalecer, possamos na nossa intimidade com Deus revermos o propósito dele e nos alegrarmos. A esperança de uma mulher está no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. E que nós possamos ser pessoas equilibradas para ajudar outras mulheres que em algum momento, ao perder esse equilíbrio, podem contar conosco e com a nossa amizade. Essa é uma geração de mulheres avivadas, de mulheres que se recompõem, de mulheres que admitem que perdeu, de mulheres que vivem o melhor dos seus ciclos. Em nada tiras falta, diz o Senhor dos Exércitos, porque o Espírito de Deus se chama agora, hoje. Amém. A voz do Senhor é o seu cuidado necessário e essencial para te levar à caminhada. O ministério está vivo. A igreja está viva. O céu não há pandemia, mas aqui na terra há. E é nessa diversidade que nós ficaremos fortes. É nessa diversidade que nós nos renovaremos. É nessa diversidade que nos alimentaremos. Inclusive, espera no Senhor. Espera no Senhor e renove as suas forças como águia. Queres voar? Sim, voarás. Queres andar? Sim, andarás. Mas em mim está a provisão do sustento, da esperança e do crescimento do tempo. Dependa de mim totalmente. Porque a dependência em mim te fará viver. Ares aleamassandalamas, nunca vividos na tua vida. E até o que vives terá sabor de novo. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Eu quero agradecer a Deus mais 10 mil vezes, exagerada, né? Milhares de vezes. Obrigada, pastora Marisa. Um beijo na Érica, na Kézia e no Caleb. Um beijo, minha pastora, minha irmã querida. Amém. E nossas mães não suportariam. Tchau, tchau.